Amém, amém. Vocês creem que Deus tem uma nova história para vocês? Amém. Então pode sentar. Obrigado. E vamos continuar na mesma unção do pastor Ivo. Que Deus é maravilhoso, né? A gente pensa que a gente que prepara a mensagem, não é, né? Ele deu metade para ele e ainda deu a outra metade para mim. Só que ele, na palavra do Senhor, fala, né, que a palavra do Senhor ela é todinha importante, né? Para nos abençoar, para nos corrigir, né? E ele pregou muito no Novo Testamento. Eu vou fazer uma introdução no Novo Testamento, mas vou pular para o Velho Testamento. Mas vamos falar no mesmo assunto. Bom, quem não me conhece, eu sou o Carlos, sou do departamento de casais da igreja, ministro nessa casa. E agradeço a Deus e aos nossos pastores por ter nos convidado, né? Gente, quando eu era criança, eu frequento a igreja desde 2 anos de idade, a gente cantava muita musiquinha para criança. E uma delas, na hora de preparar essa mensagem, vinha na minha mente, e eu falei, peraí, deixa eu meditar nessa letra. E aí eu falei, nossa, é a mensagem nossa, a mensagem que o pastor Ivo deu. E o interessante é que ela é uma musiquinha, ela não conta uma história certinha, ela mistura histórias de Jesus com os profetas, né? E mas ela é interessante porque ela está ali para ensinar a criança. Então, cada estrofe ela é cantada 3 vezes, né? E a gente vai ver como essa musiquinha ela realmente mostra essa mensagem, né? E ela começa assim. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Irmãos, Pedro, Tiago e João pescavam todo dia. Todo dia eles estavam no mar, menos no sábado, que era o dia do Senhor. Ali eles estavam no tabernáculo. Mas o interessante é que, para eles estarem no mar, eles tinham que fazer um trabalho grande. Tinha que olhar a rede, né? Quem é pescador sabe, né? A rede ela é cheia de furo. Um pescador fica bravo quando ele encontra um furo na rede. Quer dizer, um furo maior, onde o peixe escapa. Então, todo dia eles tinham que observar a rede, dobrar ela da forma correta. Então, tinha um trabalho todo. Saíam, acredito que de noite ainda, para ir colocar o barco no mar, levava todo o provimento, levavam água. Então, tinha todo um trabalho para entrar no mar e depois ainda jogar a rede, aguardar o tempo certo, no lugar certo, para poder trazer os peixes. Né? Porque aquilo era o sustento deles. Né? E aí a segunda estrofe, ela fala assim. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, não pegaram peixe no mar da Galileia. O que aconteceu aqui, irmãos? O dia mau chegou. Eu não sei o que passava na vida deles. Podiam estar precisando muito do dinheiro que ia vir daquele peixe. Pedro era casado, né? A Bíblia diz que o Senhor curou a sogra de Pedro. Quem sabe não era aniversário da esposa, de alguma comemoração, ele queria comprar um presente para ela. E justo naquele dia, não pegaram o peixe. O dia mau chegou. Irmãos, o dia mau chega sem avisar. E é assim, vem numa notícia, vem numa carta, telefonema do banco, um cliente que cancela qualquer coisa. Eu tive um dia mau. No dia, na madrugada do meu aniversário, eu acordei com uma dor terrível. E logo em seguida o dia mau chegou para a Beth, que eu tive que acordá-la para me levar para pronto-socorro. Foi assim, uma cólica renal. Foi a primeira e única e a última que eu tive, no nome de Jesus. Mas eu vou te falar, não foi o dia todo mau. Mas até às 6 horas da manhã o bicho pegou. Então é assim, o dia mau chega. E chega sem avisar, chega sem falar nada. E ali, na verdade, muitas vezes, o dia mau ele chega, mas ele vai trazer alguma coisa difícil. Mas às vezes ele traz algo bom, que nos paralisa. Na festa das crianças, o tema era pare, pense e siga Jesus.
E o dia mau faz a gente parar, faz a gente pensar na forma como a gente está levando a nossa vida. E faz a gente olhar para Jesus. E é exatamente dessa forma. Às vezes a gente está muito Marta, né? Estamos preocupados com o nosso trabalho, estamos preocupados com o horário que tem que chegar, a reunião que marcou, o filho que isso, o carro que quebrou. E a gente vai deixando de lado a nossa comunhão com o Senhor. Aí, de repente, vem o problema, vem o dia mau, e a primeira coisa que a gente faz é parar e clamar ao Senhor. Né? E é nesse momento, né, que, quando a gente clama, acontece assim, ó. Cristo veio andando sobre as ondas, Cristo veio andando sobre as ondas, Cristo veio andando sobre as ondas no mar da Galileia. Tá vendo? Cristo apareceu. Na história dele, Cristo acordou. Nessa, Cristo chegou. A história verdadeira não é dessa forma. Cristo caminha sobre as ondas para encontrar com Pedro. Né? A história de puxar, de jogar a rede é outra, mas para música de criança ela está funcionando muito bem. Amém. Então é assim, no momento mau a gente clama a Jesus. E ele vem. E vem. Amém? E a música termina assim. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Obrigado, acabou, gente. E a presença do Senhor trouxe a solução. Porque na história o Senhor fala, joga de novo a rede. E eles jogaram realmente a rede. Inclusive Pedro fala para eles, sobre a tua palavra eu vou jogar. E ali eles foram abençoados. Eu acho que se eu quisesse parar essa mensagem agora, ela já estaria dada. Já tinha finalizado. Mas já como deram, né, 30 minutos para mim, então eu vou continuar. Né? Tiago 5 fala assim. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Muitas vezes a gente está cheio de dificuldade e a gente não sabe o que a gente faz. E a gente tem uma joia do nosso lado, que é a Bíblia. E a gente fica deixando a preocupação crescer, às vezes tenta até ligar para o pastor, mas não consegue. E a Bíblia está do lado, irmãos. É só ler. Está cheio de exemplo de homens de fé que perseveraram. Cheio, cheio. E eu separei 3 histórias. E vou tentar falar ela nesses 30 minutos, nesses 27 que sobram. A primeira está em Número 13:6, que diz assim: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Essa foi a primeira vez que fala de Calebe na Bíblia. Calebe não era um profeta, Calebe era um príncipe da tribo de Judá. E como príncipe da tribo de Judá, ele foi escolhido para visitar e espiar a terra prometida. E o outro homem, que a Bíblia fala também, ele cita o nome de todos os 12 príncipes. Né? Mas é que a história continua com Josué, e continua com Calebe. E Josué, além de ser o príncipe da tribo dele, ele era o auxiliar de Moisés, e ali eles também estavam sendo treinados para o dia que Moisés seguisse o seu caminho, né, ele iria substituir Moisés. Então eles, junto com os outros 10 príncipes, total de 12, iriam para visitar a terra prometida para trazer informações. E Josué ainda tinha um pouco mais de responsabilidade, porque ele tinha que trazer informações para a tribo dele e também um relatório para Moisés. E quando eles voltam, 10 homens não acreditam e inflamam o coração de todo o povo de que não dá para invadir aquela terra. Os homens são grandes, são muitos e não vamos conseguir. Mas Calebe fala, não é isso não. Vamos entrar, vamos nos lembrar das promessas
que o Senhor nos fez, que ia nos dar a terra prometida. Vamos nos lembrar dos prodígios que o Senhor fez nos tirando do Egito. Né? O Senhor derrotou com as 10 pragas 10 personalidades de Satanás no Egito. Cada praga era um demônio, um deus do Egito que era derrotado ali. E o último foi o deus da morte, porque ele não teve a capacidade de ressuscitar o filho de Faraó e todos os primogênitos do Egito. Ele falou assim, vamos nos lembrar de tudo que passamos ali, como ele nos tirou daquela terra, o mar se abriu. Ele falou assim, vamos, e as pessoas não. No entanto, Deus falou assim, então vocês não vão conhecer essa terra, vocês vão peregrinar pelo deserto e não vão entrar. Chegou o dia mau para quem? Para Calebe e Josué. Os homens cheios de fé, com aquela esperança, aquele desejo de tomar aquela terra maravilhosa que manava leite e mel, e de repente chega o dia mau, não vou entrar. E ainda Deus falou assim, só vai entrar depois que morrer toda essa geração. Irmãos, o dia mau durou 45 anos para Josué, sua família, e Calebe e sua família. 45 anos. O que ele fez nesse período? Perseverou em fé. Ele continuou crendo na promessa. Como o irmão Ivo acabou de falar. Se tem promessa na sua vida, ele tinha. O Senhor prometeu a terra prometida. O Senhor já nos entregou e eu vou entrar na terra prometida. Mas o que ele fez nesses 45 anos? O que nós temos que fazer hoje? Hoje nós temos que pregar a palavra do Senhor. E ele tinha que mostrar para aqueles jovens que estavam crescendo no deserto, de que tinha promessas. E que aquilo que o povo falava, de que ninguém ia entrar na terra, era mentira. Mas que a promessa do Senhor ia se cumprir. Porque homens de 20 anos para cima, tirando ele e Josué, não iam e não entraram na terra prometida. Mas ele ficou ali perseverante e alcançou a promessa do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui, ó, todos os homens que viram na glória os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra em que a seus pais jurei. E até nenhum deles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Números 14, do 22 ao 24. Esta foi a promessa que o Senhor passou a ele. Eu queria frisar uma coisa bem importante. Muitas pessoas, já na nossa época, acreditam que não conseguem passar por os momentos difíceis porque não são pastores, porque não tem cargo na igreja, porque não são profetas, não tem chamado em nenhum dos 5 dons. O único que tinha chamado aqui era Josué. Josué, eu imagino, né, com ele junto com Moisés, o quanto eles dois se uniam para orar por aquele povo. Para buscar a Deus soluções para o povo. Então ele era um homem que tinha um chamado. Primeiro como auxiliar. E depois como o líder que substituiu Moisés. Mas algo tornava ele e Calebe igual. A fé. Calebe era só o príncipe, era um homem que só apareceu na Bíblia para mostrar que ele cria no Senhor. E depois, quando eles têm que entrar novamente na terra prometida, diante da terra prometida, ele chega para Josué e fala, Josué, não se esqueça da promessa que Moisés fez para mim. Ele já me prometeu a minha terra, ele já me prometeu tudo, eu tenho tudo marcado e eu vou entrar. E não preciso de ninguém que me ajude, vou entrar eu e minha tribo e vou conquistar a minha terra. Ele não tinha cargo, ele não tinha nada. Ele era como qualquer um dentro da igreja. Mas a mesma fé. Então eu quero dizer para você,
Você pode ter a mesma fé que pastor Francisco e Teresa, que pastor Antônio e Osana, que fez com que pastor Bud viesse para o Brasil e construísse esse ministério maravilhoso. Porque não é o cargo. Não importa se eu tenho chamado ou não tenho chamado, importa que eu tenha fé, que eu creia e que eu haja como Caleb. Assim, eu não sou pastor, não fui chamado para profeta, nossa, não sou apóstolo, né? Puxa, queria tanto ser um mestre como o Samico, mas não sou. Mas eu tenho a fé. Que fé? Fé igual de Caleb, fé igual dos meus pastores, que um dia largaram tudo na vida, tudo que tinham de bens, para estar aqui na frente dessa igreja, para que a gente pudesse ser abençoado. Então por isso que a Bíblia fala, olhe para os profetas, olhe para os personagens bíblicos, veja como eles têm fé, né? Veja como eles agem, aprenda com eles, é isso que a Bíblia está falando, aprenda. Esse versículo de Tiago 5,10 fala assim, aprenda com os personagens bíblicos, né? Se você olhar assim para a vida de Noé, a Bíblia não fala que tinha um manche na arca, não tinha um timão, não tinha lá um volante. Fechou a porta, veio a tempestade jogou aquela arca para lá e para cá. Porque qual que era a certeza dele que ele ia chegar no final? Por causa da promessa, ele se lembrou da promessa do Senhor. E quem conduzia aquela arca? O Senhor. Está passando por problema? Tem tempestade grande? O Senhor vai conduzir a sua vida como conduziu a arca. E aonde ele levou a arca para cima do cume do monte. Ele vai te colocar no alto. E o que Noé fazia dentro da arca? Cuidava daquilo que Deus colocou na mão dele, que eram os animais e a sua família. Cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E não olhe para o chacoalhar da arca. Não olhe para a tempestade. Mas olhe para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É isso que o Senhor fala para nós. E aqui, em Eclesiastes 12:1, fala assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Se a gente pegar uma pessoa de idade, que já está com os seus sentidos já falhando, que nem o pai de um amigo meu falava, né? Estou com 80 e tantos anos, não consigo mais ler. Ligo o rádio ou a televisão, não consigo enxergar a televisão, mas podia ouvir o som, mas eu ouço, mas não escuto, né? Quer dizer, não entende nada do que está sendo falado mais. Falou assim, não consigo mais ir para a minha marcenaria, que ele tinha um hobby de marceneiro, porque minha mão treme, eu também não tenho mais vista, quer dizer, que graça tem viver? Uma pessoa que não tem o Senhor, não tem graça mesmo, não é? Agora, se algum de nós aqui, que vivemos a fé do Senhor, e chegarmos nessa condição, você tem a Bíblia inteirinha que você ouviu e leu a vida inteira, para se lembrar, e o Senhor traz na mente, como trouxe na minha mente essa musiquinha que eu ouvia quando criança, nunca mais ouvi, o Espírito Santo me trouxe. Porque nesse versículo, o que o Senhor está falando? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Gente, né? Busque a mim, leia a minha palavra, né? Pratique, orem juntos, tenha comunhão comigo. É isso que ele está falando. Quando? Na mocidade. Por quê? Porque vai chegar um dia que a cabeça vai falhar. Pessoas que têm Alzheimer não lembram de mais nada. E o avô de um amigo meu, do Daniel, que ele é presbítero na igreja metodista, falou que o avô dele com Alzheimer não lembrava de mais ninguém, mas eles falavam para ele, vô, ora por mim. Ele orava citando versículos bíblicos. É o que está falando aqui. Quem tem Jesus não pode falar, não tenho neles contentamento. Neles quem? Nos dias que está vivendo na velhice. Quem tem Jesus,
mesmo que fique em casa, porque a família, todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu, você fica sozinho, você tem a companhia do Senhor, você tem a lembrança da palavra do Senhor. Mas isso só vai acontecer se nesse tempo, onde nós temos todo o nosso entendimento ainda, né, e buscar ao Senhor, e ter comunhão com Ele. E que no momento da dificuldade, no momento da velhice, nós vamos poder, mesmo estando sozinhos das pessoas, mas o Senhor estará conosco, e nós vamos poder lembrar de todas essas histórias bíblicas, e poder nos regozijar com o Senhor, mesmo não conseguindo enxergar, mesmo não conseguindo ouvir direito, mas a mente, o Espírito Santo vai trazer as histórias, e o Senhor vai fazer companhia. É isso. Por isso que eu coloquei esse versículo após aqui, porque Caleb tinha 40 anos quando aconteceu isso. Com 85 anos ele estava entrando na terra prometida. E ainda diz, tenho vigor e força para conquistar, da mesma forma que eu tinha 45 anos atrás. E Caleb podia falar assim, eu tenho contentamento naqueles dias. Porque enquanto eu passei o meu período mal no deserto, ele falou assim, eu não passei sozinho. E eu vivi com a esperança de alcançar a promessa do Senhor. Outros personagens bíblicos são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que na verdade na Bíblia, né, Daniel ficou mais conhecido como Daniel, e os outros três como Sadraque, Mesaque e Obed-Nego. A história é parecida. Daniel era profeta, mas Sadraque, Mesaque e Obed-Nego não eram. Mas eles foram chamados para servir na casa do rei. Por quê? Porque eles eram homens nobres. Da mesma forma como eram Josué e Caleb, que eram príncipes, eles também eram. E o rei fala, quero homens de Israel para servir na casa do rei, que seja da elite. Irmãos, eles já estavam vivendo o dia mau. Eles estavam escravos. Israel tinha sido colocada escravo diante da Babilônia. Então não tinha mais o que fazer. E só uma pequena informação, eles nunca mais deixaram de ser escravos. Nunca mais voltaram para Israel. Daniel morreu na Babilônia, e eles três aqui acredito que também. Eles não saíram de lá. E outra coisa, eles eram eunucos. Então, quer dizer, dentro do dia mau, que eles tinham sido escravos, a coisa mudou. A coisa mudou, e mudou bem, né? Aurélio, vem cá, que chegou a tua vez, você é eunuco. Você é eunuco. Vamos capar ele. Como será que eles foram para lá, na hora que foram chamados para serem? Gente, eunuco, ele era capado. Quem assistiu as novelinhas que a Globo faz, mostra. Não mostrou, desculpa, que a Record faz. Mostra. Eles no chão gemendo de dor, depois de terem sido castrados. Será que eles passaram por dia mal? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não acabou aí. Porque a graça do Senhor era sobre eles. Pode sentar. Está liberado. O que aconteceu ali? Aconteceu que a graça do Senhor era sobre eles. E ali eles cresceram e viraram o braço direito do rei, mesmo como escravos. Que trouxe ciúme aos outros conselheiros, né, ou sátrapas, né? E eles armaram uma para Daniel. Daniel, quem for pego dobrando o joelho que não seja diante do rei, vai ser jogado na cova dos leões. Dito e feito, Daniel orava 3 vezes por dia, já acusaram o rei e jogaram Daniel lá dentro. Daniel era profeta. Tirou de letra, né? Profeta, deve ter profetizado para os leões. Sei lá, eu acho mais é que ele ficou quietinho num cantinho ali assim, clamando ao Senhor, e no dia seguinte o rei chama ele e ainda fala, ó Daniel, né?
E aí lá dentro ele grita, o rei vive para sempre, né? E aí, né, os leões estavam famintos, né, coitadinhos, né? Então joga aqueles que atentaram contra Daniel, joga eles, né? E diz que não chegaram nem no chão o corpo, o leão já estraçalharam todos. O dia mau chegou para Daniel, mas ele perseverou em fé e foi livre da cova dos leões. E como eu disse, ele era profeta, né? Então, né, nossa, o profeta, beleza, o profeta está guardado, né? O Senhor guarda o profeta. Não, irmãos, foi pela fé. E aí vai lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem não se ajoelhar diante da estátua de ouro do rei, vai ser jogado lá na fornalha. Às vezes eu fico imaginando assim, aquele estádio de futebol lotado assim, ó, né, de um time qualquer. E aí fala assim, quem não, né, se ajoelhar diante do escudo do clube, aí 3 caras vestidos de Corinthians no meio do estado do Palmeiras ali assim, ó. Meu, não vai sobrar nada deles. Não vai sobrar nada. E ao contrário é a mesma coisa, né? Ao contrário é a mesma coisa. E foi isso que aconteceu. Todo o povo se ajoelha e fica só os 3 em pé. Uma afronta para o rei. E aqueles homens inflamando o rei. Mas o rei é bonzinho, né? E fala, olha, se vocês se dobrarem diante de mim agora, eu vou perdoar, vou dar uma chance. Eu assisti uma pregação de Subirá e ele falava assim, irmão, vocês não têm ideia, a chapa esquentou para eles. Muitas vezes a gente está passando por dia mal e a chapa esquenta. E esquenta feio. Por que esquenta feio? Porque vem um problema atrás do outro. A mãe da Beth teve o diagnóstico de câncer, onde o médico já condenou ela, falou, você já teve filho, já teve netos, já não precisa mais nada. Saímos dali, fomos para o hospital falou assim, não, o dia de marcar consulta foi ontem. Não, mas o nosso negócio é grave, tem que ser já. Não, marcar consulta agora, só o mês que vem. E para passar por consulta, no outro mês, porque quem fez ontem, né, hoje é 27, então vamos pegar, quem fez a consulta, marcou a consulta no dia 26, só vai atender no dia 26 do outro mês. A chapa esquentou aquele dia. O dia mal veio, e a notícia de não conseguir nada no hospital, mas aí dobramos os joelhos, e o Senhor preparou tudo, e em 15 dias a minha sogra estava operando. E bênção. E tudo que ela desejou ainda depois, na quimioterapia, não quero ficar careca, não caiu. Era a única mulher que entrava para fazer quimioterapia que tinha cabelo na cabeça. O Senhor concede o desejo do nosso coração. Concede. Então é assim. Se a chapa esquentar, é porque piorou. Mas a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego não ouviram as coisas que o Satanás falava para ele da boca do rei. Eu livro vocês. Muitas vezes diante de situações difíceis, quando elas piorarem, Satanás vai trazer uma solução, que vai te desviar do Senhor. Mas permaneça firme. Permaneça firme, porque o Senhor tem a solução. Eu fico imaginando aqueles soldados que jogaram os 3 na fornalha. Eu acredito que deviam ser 4 para cada um, né? Um segura 2, um em cada perna, um em cada braço, que vieram correndo para jogar, não tinha como. A ponto de se aproximar tanto que acabaram morrendo. Deve ter sido assim. Porque não foi um convite, né? Vamos lá, por favor, entre, né? Eu vou com você até a porta e vou morrer junto. Não. O negócio foi feio, né? Só que o rei falava, tem alguém caminhando com eles e tem um aspecto de um Deus. Irmãos, quando a chapa esquentar, tenha certeza que o Senhor estará com você. Isso é certeza. Muitas vezes a nossa vida, quando a gente está passando por um problema, a gente sente um vazio, parece que Deus não está próximo, né? Nossa cabeça, a gente quer se aproximar de Deus, mas a cabeça fica pensando no problema. Se lembra que a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Então, quando você estiver passando por uma situação que você achar que você está sozinho, lembre-se, o Senhor está com você.
No seu momento de dificuldade, no seu momento de caos, no seu momento que você achar até que você está sem forma e vazio, lembre-se que o Espírito Santo do Senhor, que mora dentro de você, está com você. E por uma palavra do Senhor, vai haver luz na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Judas 1:20 fala assim, ó: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo. Irmãos, quantas pessoas entram aqui de cabeça baixa e a gente vê, daqui a pouco levanta o pastor Antônio, vai lá orar e a pessoa sai renovada. Levanta a Beth e vai lá orar. Quantos aqui do louvor, eu já vi parar de tocar, colocar o instrumento no chão e descer, orar pelas pessoas. E a gente vê a pessoa abraçar e dar um sorriso. Sim. Não guarde para você não, procure um irmão. Se você não quer falar o seu problema, não fala, mas fala, ora por mim. Me ajuda. A igreja é para isso. A igreja é para isso, para a gente se ajudar, para a gente estar junto mesmo, para a gente pegar junto em oração. É dessa forma. E a gente não pode deixar essas coisas diminuírem na nossa vida. 1 Coríntios 15:1 diz: agora, irmãos, quero lembrá-lo das boas novas que lhe anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permaneçam firmes. Um dia a gente estava lá no mundão e alguém falou de Jesus, é a boa nova. E a gente creu, se a gente creu é porque a gente tem fé. Então permaneça firme nessa fé. Quando vier o dia mau, permaneça firme na fé. Não importa o tempo, não importa se esse dia mau for 40 anos, como foi para Caleb e Josué, ou se ele foi no mesmo dia, como aconteceu com Daniel e com Sadraque, Mesaque e Abednego. Se preciso for, a liberação vai ser no mesmo dia. E se preciso for, vai passar 40 anos. Mas o importante é que a atitude é a mesma. A atitude é a mesma. E existe uma fórmula que nos ajuda a passar e que quebra cadeias. O Senhor sempre tem mais para nós. Sempre tem. Atos dos Apóstolos 16:19 diz assim: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Daqui eles foram presos. O dia mau chegou. Chegou pesado, irmãos. Esse foi pesado. Eu acho que eles só não apanharam mais do que Jesus. E ali eles foram açoitados. E tinha aquela punição, né, de 40, né? 40 chibatadas, mas dava uma a menos e falava, puxa, era 40, eu dei 39, então vamos repetir a dose. Então ele tinha séries e séries de 39 chibatadas, porque ninguém dava 40. E, irmãos, eu assisti algumas séries no Netflix, que mostra assim a vida do povo romano e de como aqueles soldados eram cruéis, como eles eram sanguinários, de como eles precisavam do sangue das pessoas. E foram esses homens que castigaram Jesus e castigaram Paulo e Silas. Mas eles foram presos. Eu gostaria de chamar aqui na frente quem está passando por um dia mau, um período mau. Pode vir aqui na frente. Seja o que for. Estou trabalhando, não está acontecendo nada, não está vindo negócio, qualquer coisa. Não estou legal, não estou bem, não importa o que seja. Pode vir aqui na frente, irmãos. Venham todos. Se precisar, puder vir a igreja toda, venha a igreja toda. Mas venham. Venha porque o Senhor tem lição para a gente. A palavra do Senhor diz que Paulo e Silas, quando estavam presos, começaram a louvar o Senhor. Não sei nem se eles tinham força para falar alguma palavra, mas eles louvaram ao Senhor. E o que aconteceu? O louvor quebrou cadeias. O louvor
libertou eles das cadeias. Eu não vou orar, não vou impor as mãos, porque quem vai fazer agora são vocês. O louvor quebra a cadeia. O louvor transforma a situação, como transformou a situação de Paulo e Silas. E nós vamos louvar essa música com o nosso grupo.